Olá, boa noite a você que acompanha a TVU. Esta noite comigo, Fabiano Goldoni, ele que é da Allright, vai falar sobre o Allright Summit 2017, encontro de alta tecnologia em Porto Alegre. Na segunda parte do programa, um assunto bem mais pesado: drogas. Vai estar conosco o presidente do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas do Rio Grande do Sul, Eduardo Cruz. O 21h30 está entrando no ar num oferecimento da Celulose Rio-Grandense. Fique com a gente. Comigo na abertura do programa, Fabiano Goldoni, que está promovendo o Allright Summit 2017. Como é que foi o 2016? Foi bem? Boa noite, prazer te ter aqui. Boa noite. O 2016 foi tão bom que a gente esse ano está fazendo o 2017 com o triplo da capacidade. Ah, é? Sim, sim. Tá bem. A gente conseguiu, a gente fez o primeiro ano, foi no Iberê Camargo, ali. Infelizmente esse ano o Iberê está desativado ou semi-ativado. Semi. E aí a gente agora foi para o Centro Cultural Santa Casa, que tem uma capacidade bem maior, né, e também é bem acessível. E vai se transformar, eu estou impressionado com isso, vai se transformar num grande lugar de cultura e debates no centro de Porto Alegre. Vai meio que, perdoe o termo, mas é meio roubar espaço de outros lugares do Centro Cultural da Santa Casa. Vocês estão promovendo um encontro lá, outras pessoas estão promovendo outros eventos lá. Eu estive aqui a semana passada com o maestro Telmo Jaconi. A Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul vai fazer uma apresentação mensal lá. Quer dizer, é um espaço que vai crescer muito em Porto Alegre, esse Centro Cultural da Santa Casa de Misericórdia. Como nos falou aqui também essa semana ainda o provedor Alfredo Engler. Quem for, como é que, em primeiro lugar, todo mundo pode ir, todo mundo pode participar, é para convidados? Nesse momento, o evento já está esgotado, né? A gente teve, ele é gratuito, a gente fez algumas inscrições abertas, outras para convidados, mas, enfim, o lugar tem uma capacidade limite ali, então a gente teve que encerrar as inscrições. Mas a gente está, e até estou dando essa notícia aí em primeira mão, só quem sabe, foram algumas pessoas que receberam por e-mail, vai ter uma transmissão ao vivo, né, e é possível qualquer parceiro de qualquer veículo digital fazer a transmissão ao vivo, é apenas ter o link lá da transmissão. Pode compartilhar à vontade. Sim, totalmente à vontade, o evento ele é aberto. A gente quer transmitir o conhecimento que vai estar no palco para todas as pessoas que puderem assistir. Qual é o site principal de transmissão? É o allright.com.br. Allright é ALRIGHT.com.br. Olha, tá ali, bom, ali está escrito Allright teu, sócio, né, da Allright, mas aquele Allright ali, .com.br, a gente vai colocar na telinha também, é o endereço para você poder assistir. Por que alguém vai querer assistir no vídeo, na tela do seu computador, na tela do seu celular, o evento Allright? Quem que vocês trazem a Porto Alegre, o que vocês vão debater? Bom, a Allright é uma empresa que trabalha a área de mídia digital. Então, quando eu digo trabalho, a área de mídia digital é bem abrangente, né? Mas a gente tem um escopo bem abrangente. A gente tem um trabalho que é trazer novas tecnologias, principalmente para a região sul. Aí a gente está falando do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Trazer novas tecnologias de mídia digital para o mercado dessa região. Tipo o quê? Tipo mídia geolocalizada, mídia programática, recomendação de conteúdo nativo, ou seja, é basicamente inovação em mídia, né, o nosso escopo, tanto para a agência, como para a marca, como para o veículo também. Então, a gente tem um trabalho que é não somente atender o mercado anunciante, mas atender os veículos de comunicação nesse momento em que os veículos de comunicação estão tendo seu modelo de negócio em xeque também, nessa transição do tradicional para o digital, né? E então, todo mundo que estiver de alguma forma conectado com isso, né, seja gestor de marca, pessoa que trabalha em agência de propaganda, pessoa que trabalha em veículo de comunicação, vai ter interesse no que vai ser falado ali, né? Quem são as estrelas desse encontro? Bom,
o conceito do encontro é buscando caminhos para o novo modelo. Porque a gente vê que as marcas, os veículos e as agências de propaganda estão buscando novos modelos de negócios. Então a gente trouxe 3 pessoas capazes de mostrar caminhos para esse novo modelo. Um é o Léo Cid Ferreira, que é o Chief Strategy Officer da Accenture Digital. A Accenture é uma consultoria de negócios internacional que no Brasil adquiriu a agência De Dialeto, que era do Léo Cid, né, para conectar negócios com comunicação. Então, hoje se diz muito que as consultorias estão tomando o lugar das agências. Só que, será mesmo? Será que não existe consultoria, um elo de ligação entre consultoria e agência que a gente pode conectar? Então, o Léo vai dar esse viés, um novo modelo de negócio de agência, né? Ou seja, uma nova visão para as agências. Para a área de veículos, a gente vai ter o Paris Neto. Ele é diretor de tecnologia de mídia programática da Globo. Então, é um dos maiores veículos de comunicação digital do Brasil, né? Fora do digital é o maior, mas no digital é apenas ali mais um dos grandes, né? Mas eles estão evoluindo e estão indo muito bem nessa inovação, né? Nessa busca por novas formas de conectar a audiência com os seus anunciantes e com seu conteúdo. Então, o Paris vai trazer esse novo modelo de veículo, né, que a Globo está se tornando e como eles estão se direcionando para isso no digital. E na visão dos clientes vai estar o Roger Armelini, que ele é o Chief Marketing Officer da Toyota Brasil, né, que é uma das maiores montadoras do mundo. E aí ele vai mostrar um pouco do trabalho dele, de como se adequar como marca, como anunciante, nesse modelo de negócio do digital, onde, até palavras do próprio Roger, aí num papo que a gente teve agora antes do evento para conversar sobre o conteúdo. O briefing do evento. O briefing, o trabalho começa mesmo quando a campanha vai para a rua, né? Antigamente, quando a agência de propaganda fazia ou quando o cliente e a agência planejava uma campanha, depois que ia para a rua, bom, o trabalho estava relativamente encerrado. Hoje, quando a campanha vai para a rua, é aí que começam a aparecer as interações dos consumidores, os questionamentos, o engajamento, ou os dados de performance da mídia. Essa interatividade que existe hoje para todo mundo, né? Quer dizer, que a gente muitas vezes leva porrada, aqui também o jornalista, né? O publicitário também leva, todo mundo está levando, porque hoje é o seguinte, você não coloca mais nada estático, né? Claro. Não é simplesmente, olha, receba essa mensagem e fique com ela. Se você não gostou dela, azar o seu. As pessoas vão para a rede social, vão impactar, vão gostar, vão curtir, vão compartilhar ou não. Vão criticar, vão ofender, vão, né? A gente nota assim que... Mudou, né? Que dos meios tradicionais, né, quem trabalha... O jornalista de TV e rádio está muito mais acostumado com a interatividade. O publicitário, a interatividade é uma coisa nova para o publicitário, porque eu fui redator publicitário, eu me lembro que terminava a campanha, botava na rua, beleza, passa a próxima campanha que eu vou criar, e assim sucessivamente. Não sabia o que acontecia com a campanha, se as pessoas tinham gostado. Muito lá. Tinha pesquisa. Raramente alguém vinha e te dava um retorno, gostei, não gostei. Foi legal, pô, pensa isso aqui, era questão interna muitas vezes, né? Os retornos internos. Hoje não, né? A métrica de sucesso era o cliente gostou, ótimo, o produto vendeu, melhor ainda. Melhor ainda, claro. Hoje a gente tem métricas de sucesso ali hora a hora, né? Como é que vai funcionar? Cada um vai fazer sua palestra e aí tem uma interatividade com o público, os 3 fazem apresentações juntos, o que vocês prepararam? São debates, né? Então a gente vai debater os 3 temas. Então, cada um desses 3 vai apresentar a sua visão e depois o Domingo Seco, que é sócio da Allright também, e o César Paz, que também é nosso sócio, vão fazer a moderação desses 3 debates. Entre os debatedores, nós vamos ter pessoas que são líderes de negócios de alta tecnologia e em ambiente digital. Então a gente vai ter, por exemplo, a Luciana Burger, que é do Comscore. Comscore é a maior plataforma de mensuração de audiência online no mundo. A gente vai ter o Denison Messias, que é da Inloco Media, que é uma startup brasileira
que hoje está ganhando o mundo aí, mas está ganhando o mundo porque criou a tecnologia de geolocalização mais precisa do mundo. Então, são grandes, o Paulo Planet, da Tail, que é a maior DMP, bom, a gente tem essas sopa de letrinhas, né? Sopa de letrinhas. O Paulo Planet, ele é sócio, o fundador da maior empresa de rastreamento de comportamento online. Né, da América Latina. Sim, cada vez que você entra no Facebook, no Twitter, faz ali alguma coisa, alguém está rastreando você e levando aqueles indicadores lá para o Fábio, lá para outras pessoas, para os clientes dessas pessoas. Exatamente, exatamente. Está condensando isso em dados, em planilhas e entregando lá. A gente vai ter também no debate a Risa Soares, que é diretora da Smart Clip, que é uma plataforma que hoje entrega publicidade na TV, na Smart TV, que é uma próxima fronteira, né? Hoje a gente está aqui, né? Uma TV que é sustentada por seus patrocinadores, né? Quando isso vai para o ambiente da Smart TV, para o On Demand, né? Como é que o patrocinador aparece lá? Né? Isso é um desafio para o veículo, é um desafio para o anunciante, para estar nesse ambiente também, e para a agência de entender tudo isso e conseguir empacotar e tornar isso algo atrativo para a marca, né? Sim. Essa situação toda de vocês debaterem esses temas, isso já foi esse nível de debate no ano passado? Os temas são absolutamente novos? É a demanda do ano? É a demanda da hora? Vocês já estão olhando lá na frente? Como é que está funcionando isso? No ano passado, foi muito mais uma apresentação de visões de mercado. Então, a visão em relação ao marketing de conteúdo, a visão em relação a uso de dados na publicidade. Então, foram 6 apresentações, foi bem longo assim, no ano passado, mas foi muito proveitoso por isso, porque a gente teve visões diferentes do mercado. Esse ano a gente escolheu esses temas porque a gente percebe que o mercado de mídia digital ele saiu do modo startup para entrar no modo corporação. Então, a corporação precisa se monetizar, né? Não dá mais para a gente ver jornais como a Gazeta lá no Paraná, se tornando uma edição impressa semanal e migrando tudo para o mobile, né? Então, ou seja, está saindo do modelo, vamos ter apenas ali um site, porque, enfim, a internet surgiu e precisamos ter um site. Não, o negócio todo está indo para lá. Então, a gente entende assim, que a gente está entrando num momento em que precisamos debater o negócio. Então, a gente escolheu 3 pilares, né? Que é a marca no digital, a agência no digital e o veículo no digital. Tá. Começa às 8h30 da manhã. Qual é a previsão? A previsão é que a gente tome um bom café da manhã às 8h30 lá, junto com todos os convidados. Um beijo para Ana Fagundes, que eu sei que é ela que está organizando o evento. Um beijo para Ana. Ana, e o café da Ana é bom, viu? Eu conheço o trabalho da Ana já de algum tempo, assim, e foi muito legal quando ela aceitou fazer essa produção, assim, porque ela sempre nos surpreende com o nível de qualidade que ela coloca no trabalho. Você falou no café, eu me lembrei da Ana. Como eu sei que a Ana está na produção do evento, um beijo para a Ana. Mas vamos lá, café, abre com o café. Todo mundo vai estar devidamente alimentado para o quê? A gente tem, daí começa às 9 horas, vai ter uma surpresa bacana aí, que a gente vai ter um apresentador, né, um mestre de cerimônias aí, um youtuber mestre de cerimônias, que ainda é... Não dá para revelar. Vou deixar em segredo. Tá. Depois a gente vai ter a apresentação começa com o Paris Neto, da Globo, depois vem o Roger Armelini, da Toyota, e depois o Léo Cid, da Accenture. Cada apresentação precedida de um debate com os nossos parceiros e colegas. Quem conseguiu estar lá dentro, presente no Centro Cultural da Santa Casa, quanto tempo mais ou menos vocês imaginam? Vai até 12h30. Vocês conseguem esses 3 painéis até 12h30. Tem um pessoal que está vindo de fora. E o pessoal vai ficar na frente do computador, pelo site lá também, então tem que ter essa disposição. Isso. Depois, claro, pode rever, porque vai ficar isso aí arquivado, não tem problema nenhum. Fica arquivado, mas a gente vai fazer transmissão aí aberta para qualquer veículo que queira transmitir também. Legal. A situação da gente ter toda essa digitalização influindo na nossa vida. Você é um jovem, mas foi redator. Pareço jovem. Quantos anos você tem? Eu tenho 40 já. Não é um jovem. Você é um jovem de 40 anos. Quando você foi redator com quantos anos?
Comecei com 21. Há 20 anos atrás, a gente não imaginava que ia chegar a esse nível, né? Mesmo que a gente já soubesse do computador, da evolução que a gente ia ter e tal, a gente não tinha ideia do que ia acontecer, essa revolução toda, né? A gente imaginava os veículos tradicionais ainda com uma longa duração, talvez não o jornal impresso, sim, mas os veículos eletrônicos com uma longa duração. O mundo mudou mesmo, né? Sim, hoje já não existe mais, muito pouca compra de mídia, né, de publicidade digital sem uso de algum dado que qualifique a entrega, né, que diga eu quero entregar só para computadores acessados por homens, ou homens de tal idade, ou homens de tal idade com interesse em negócios, agronegócios, gastronomia. Então, mudou e cada vez mais essa evolução vai se mostrar talvez invisível, porque hoje a internet a gente está conectado o tempo inteiro, né? Então, a gente não percebe mais quando a gente conecta e desconecta. A gente está o tempo inteiro conversando com as pessoas e recebendo publicidade cada vez mais relevante, porque se nós somos cada vez mais rastreados, quem anuncia para nós, né, de forma anônima, não sabe que somos nós, entende melhor o nosso comportamento e consegue entregar de forma cada vez mais individualizada essa mídia. Mas eu sempre tive uma conexão muito grande. Quando eu estava na faculdade de comunicação, em 97, eu já peguei o meu fanzine, que era xerocado, sim, escaneei e subi num site. Ele está acessível até hoje. Mas já faz 20 anos isso. Você, na verdade, era precoce. Então. Sim. Fabiano, obrigado a você aí pela presença aqui. Sucesso no All Right Summit 2017, sexta-feira. Nesse momento, infelizmente, para convidados e aquelas pessoas que se inscreveram a tempo, quem não conseguiu se inscrever, que não puder estar de corpo presente na Santa Casa de Misericórdia, assista pelo site allright.com.br, que a transmissão está garantida. Sucesso para vocês, obrigado aí. Obrigado a vocês e conto com todo mundo lá. Ou no site. Lá no site. Lá no site vai ser mais fácil. Obrigado ao Fabiano. A gente volta depois do intervalo comercial falando com Eduardo Cruz, presidente do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas, aqui no 21h30, no oferecimento de Celulose Rio Grandense. Recebo esta noite no 21h30 Eduardo Cruz, presidente do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas. Normalmente eu imaginaria que ele é médico ou advogado. Nesse caso, ele é administrador de empresas. Como é que um administrador de empresas vai parar no Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas? Eduardo, boa noite, prazer te ter aqui. Boa noite, Felipe. Prazer é meu. Na verdade, eu já atuo há mais de 22 anos com administração de empresas. Quantos anos tu tem? Tenho 42 anos, faço 43 esse ano. Desde os 20 anos tu comecei a trabalhar com 15 anos, né, e desde os 20 anos atuo na administração de empresas, né, ligada à área de serviços, enfim. E com 22 anos eu comecei a voltar ao trabalho para a área de segurança. Trabalhei no órgão de Estado, na Polícia Civil, no Departamento de Telecomunicações. Então, como terceirizado nesse caso? Como contratado. E ali surgiu um interesse também na área, né? E com isso eu foquei um pouco nessa área de segurança pública. Acabei me especializando nisso e atuo até hoje, praticamente esses 20 anos, 22 anos aí, exclusivamente nessa área. Nunca deu vontade de fazer concurso para brigada, Polícia Civil? Sempre entendi que eu tenho mais a oferecer fora do serviço público do que no serviço público. Né? O que você oferece normalmente? Quando eu trabalho normalmente é um trabalho voluntário muitas vezes, outras vezes é um trabalho remunerado. Mas Exato. Como é que é essa atuação na área da segurança pública? Eu já atuei junto a governos do estado do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de São Paulo, em áreas de consultoria, né, com planejamento de segurança pública voltado para monitoramento urbano e planejamento na área de inteligência policial. Né, e isso tem uma relação muito forte com as causas de criminalidade. Por isso eu acabei focando estudos, as pesquisas que desenvolvi
na relação do crime, da criminalidade com o tráfico de drogas. Né? Então foi uma relação que sempre me chamou a atenção, até porque sempre se ouve que as drogas são as principais responsáveis pela violência, pela criminalidade, o que é uma inverdade. Né? E por isso sempre me chamou a atenção esse desafio de descobrir a origem. Está me dizendo o seguinte, foi pesquisar a relação violência-tráfico de drogas, Exato. que nós, infelizmente, generalizamos, associamos direto muitas vezes, é isso? Sim. O que tu encontrou? Na verdade, hoje, o tema drogas é uma bengala para, digamos, para os gestores públicos. Né? Porque quando não se consegue explicar com qualidade a origem dos problemas, ou até mesmo não se tem a coragem de assumir a responsabilidade pelos problemas, nós precisamos achar um culpado. E a drogas é um buraco negro, que tudo que se imputar naquele espaço, ninguém levanta a mão para contrariar ou para dizer que não é verdade. Né? Então, é quase que uma técnica usada na Segunda Guerra de repetir uma meia-verdade inúmeras vezes, ela acaba se tornando uma verdade, e é o que nós temos hoje, né, como percepção da opinião pública. Então, se fala que a origem dos homicídios, de todos os grandes problemas, de todos os índices de criminais mais graves, né, tem as drogas como origem. Se nós formos analisar o lado da origem da droga, do uso em si, nós podemos constatar que o indivíduo não nasce com a droga. Certo. Ela vem em um outro estágio da vida, né, ela é uma questão ambiental. Isso também seria já o primeiro foco para se separar um pouco as coisas. E a segunda questão que hoje, especificamente na relação do tráfico, a causa real hoje dos altos índices de homicídio, por exemplo, nessas áreas conflagradas, é a ausência do Estado. O Estado ali, sim, quando se faz ausente, ele passa a ser um motor de geração de toda essa cadeia que nós vemos hoje na relação do crime com os índices de violência. Algumas vezes eu tenho feito meia-culpa da imprensa. Alguns colegas meus não concordam, né, mas eu tenho dito o seguinte, que infelizmente a imprensa ajuda nisso. Quando morre um cidadão numa vila, na periferia de uma grande cidade, a gente não investiga. Vamos dar o caso de Porto Alegre. Morreu numa vila de Porto Alegre, na periferia de Porto Alegre, aquele crime entra na estatística assim, morreu uma pessoa hoje em tal vila. Quando morre no Menino Deus, no Moinhos de Vento, na Cidade Baixa, na Zona Norte, na Zona Sul, nos bairros mais nobres dessas regiões, o que a gente faz? Vai lá, reporta, a vítima tem nome, a vítima tem endereço, a vítima muitas vezes tem uma história, né? E quando é o sujeito da periferia, tráfico de drogas, a gente generaliza, a imprensa ajuda a compor isso, né? Muito, infelizmente. Muito, né? Sim. Qual é a solução para isso? É o Estado investigar cada morte, mesmo que o Estado também investiga mal? A imprensa tem que melhorar a sua cobertura. Isso eu faço minha culpa diariamente. Mas o Estado não se importa. Não, o Estado se importa quando é na frente de uma escola privada e não se importa quando é na vila? O Estado se importa quando é na Padre Chagas e não quando é na periferia? É isso? Na verdade, essa questão... O Estado, nesse caso, Polícia Civil. Sim, né? o estigma ele é bem mais profundo. Sim. Nesse aspecto. Começa, inclusive, na relação do Estado quando seus agentes encontram, por exemplo, o público dessas áreas periféricas. Né? No caso de uma abordagem, especificamente sobre a questão droga, né? Hoje a posse de drogas não é mais considerado um crime que possa causar uma pena de reclusão. Uhum. Né? Então é uma contravenção, não vai para a cadeia. Né? Esse é um resultado já da atual lei de drogas, que ela é de 2006, então já temos 11 anos. Né? E ela acabou tirando a possibilidade de se definir quando é usuário e quando é traficante. Né? Então, o que ocorreu? Como eu não tenho muito o que fazer com aquele indivíduo, eu faço um registro de posse de entorpecentes, sou obrigado a liberar, né? Ou eu busco uma forma de enquadrá-lo no tráfico. Né? Bom, na questão da tipificação da contravenção, que é a posse de entorpecentes, isso já se tornou a relação digamos assim, de geração de termo circunstanciado nas periferias já se tornou até banal. E a produção desse público todo,
né, enquadrado em posse de entorpecentes, gera um problema que a imprensa usa hoje para justificar certos desvios. É muito comum nós vermos uma notícia, por exemplo, o indivíduo foi abordado ou foi agredido ou até muitas vezes morto, né, na periferia. Nós tivemos um caso recente na Vila Cruzeiro e a justificativa da fulano de tal, suspeito, morto pela polícia, né, mas ele tinha antecedentes. Então, sempre a gente acompanha esse mas, a gente tem em 90% das notícias. Mas ele tinha antecedentes. E o antecedente, muitas vezes, é por posse de entorpecentes, que na atual lei de drogas é considerado uma contravenção, né? Ou seja, já foi um caminho da lei atual para se buscar a descriminalização do usuário. É a falta de investigação nossa que antecedente era esse. Né? Se Sim. ele foi preso por posse, se ele foi preso como traficante, aí sim, porque as situações mudam nesse caso bastante. Mudam bastante. O telespectador que está nos assistindo pode estar dizendo assim, já sei onde vai chegar esse papo. Vai chegar lá na famosa descriminalização das drogas, e aqui a gente já conversou antes de entrar no ar, inclusive, que a gente pretende diferenciar. Há uma questão que é descriminalizar e outra questão que é legalizar. E as pessoas confundem as duas. É isso? Sim, essa confusão acontece em não só abordagem de pessoas da área, imprensa e público em geral, principalmente, né? Por exemplo, temos o caso do Uruguai agora. A situação do Uruguai é uma situação de regulação. O Uruguai está regulando a produção e o comércio da maconha. Aqui no Brasil, nós estamos ainda tratando de forma muito superficial o debate sobre a descriminalização. A atual lei de drogas, a Lei 11.343, ela já prevê uma espécie de despenalização do usuário, ou seja, ele não tem mais a possibilidade de ser conduzido, por exemplo, a cumprimento de uma pena de reclusão. A descriminalização seria o que hoje está sendo debatido no STF, do artigo 28 desta lei, que é considerar que é inconstitucional o artigo, inclusive, que coloca ele como um contraventor, ou seja, descriminaliza totalmente o usuário. Esse debate, infelizmente, não foi aprofundado ainda, e até isso é um dos objetivos. Então já entrou no noticiário da imprensa 3, 4 vezes que vai para a pauta, que vai para a pauta, que vão para o debate, que vai ter decisão. Né? Essa é a questão do aborto. 2, 3 vezes, acho que não é exagero meu dizer, por mês. Tá aquele negócio, agora vai para a pauta, agora não sei o quê. Hoje vai, não tem ninguém que vai pedir vistas, então vai ter uma decisão e vai sempre sendo adiado. Exato. Já existe uma tendência, né, até pela relatoria, de uma posição favorável. A considerar o artigo 28 inconstitucional. Né? Isso inclusive, já está gerando um movimento no Congresso para editar uma nova lei que possa, digamos assim, reconduzir o caminho da criminalização da proibição. Né? Então, essa questão da descriminalização, que provavelmente venha a ser definida nos próximos anos pelo STF, com a provável provável resultado de uma inconstitucionalidade do artigo 28, né, eliminaria parte do problema hoje, que é essa questão de antecedentes pelo artigo 28, que é a posse de entorpecentes. Bom, aí tem uma situação. Vocês são a favor da descriminalização? O Conselho tem uma posição? Não, o Conselho hoje, como órgão público, né, de política sobre drogas, não tem uma posição oficial sobre o tema, nem sobre descriminalização, também nem sobre a legalização da maconha. Isso é um assunto que está na pauta para discutir pós-conferência, porque essa conferência estadual que será realizada em junho, ela tem como um dos objetivos a discussão dessas políticas públicas atuais, o que deu certo, o que não deu certo, né? E uma das pautas é discutir também descriminalização e legalização da maconha, porque isso precisa ser debatido no âmbito técnico e no âmbito de um órgão como o Conselho, que é o local específico para esse debate. O presidente do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas tem uma posição pessoal dele? Posição pessoal sobre descriminalização, entendo como uma situação necessária para esse amadurecimento que nós temos no Brasil no debate sobre drogas, né? Nós já temos 11 anos da lei atual. A lei atual, no objetivo progressista de descriminalizar, tirar a pena do usuário, acabou gerando um efeito contrário, né?
um efeito de explosão da população carcerária no Brasil, com um perfil muito específico do preso hoje por tráfico, que é aquela pessoa de origem humilde, pobre, com grau de instrução baixo, normalmente negro, né? Então essa distorção precisa ser corrigida. E um dos caminhos para essa distorção ser corrigida é a descriminalização do usuário, de forma plena, né? Isso poderia auxiliar, inclusive, todos os atores da área criminal a terem, inclusive, mais serenidade em tratar o tráfico de maiores volumes como exclusividade dos seus serviços, né? Bom, falar sobre legalização. Legalização é outra coisa, né? Vamos lá. Outra coisa. O que é legalização? O que seria legalizar as drogas? Nós falamos muito hoje em legalizar as drogas, legalizar todas as drogas. Nós temos vários exemplos no mundo e eu não gosto de usar esses exemplos como referência porque eu sou que sempre coloco que nós precisamos tratar a realidade brasileira sempre em primeiro plano quando se debate essa questão de drogas. Então, falar sobre outros países, falar sobre Holanda, Portugal, que tem... São realidades diferentes. São realidades diferentes, né? Até porque eu tenho uma convicção de que os problemas que nós enfrentamos na área de segurança pública e na área de drogas têm viés social. E essa realidade não é presente na Europa, nos países da Europa, nos países da América do Norte, que tem consumo muito maior de drogas do que o Brasil e tem infinitamente problemas em âmbitos muito menores do que o Brasil na questão da violência. Os Estados Unidos é um exemplo, né? Tem um mercado muito maior de drogas do que o brasileiro e tem índices de homicídios por 100 mil habitantes, por exemplo, que são de causar inveja, né? Canadá é um exemplo também, né? Acho que o Canadá é melhor. Os Estados Unidos ainda tem um pouco alto, né? Vamos lá. Mas o Canadá é melhor. O Canadá é o melhor. E já a questão da legalização, para o Brasil, para a realidade atual, talvez não seja uma solução para esse nosso momento, né? Uhum. Nós não temos maturidade ainda como sociedade, como Estado, para falar sobre legalização de drogas. É ainda um tema muito complexo para a forma como nós debatemos esse tema hoje, com viés muito ideológico, muito emocional ainda. Esse é um dos problemas desse debate, viés ideológico, emocional, né? A falta de informação é um, mas essa questão ideológica é outra? Com certeza. A questão ideológica hoje tem um impacto muito negativo. Gozado nessa questão ideológica é o seguinte, eu converso com liberais e com esquerda, e liberais e esquerda são a favor, né? Uhum. É interessante, sim. Né? Sim. Mas quem bloqueia é o centro nesse caso. Da centro-direita até a centro-esquerda muitas vezes, né? Com algumas exceções, né? O Fernando Henrique, por exemplo, queria propor esse debate, né? Ele propõe esse debate em nível mundial, né? Ele e outros ex-presidentes, personalidades públicas mundiais. Sim. Tem gente que apoia isso, mas é um debate que sempre acaba nesse negócio assim, do emocional, né? E do ideológico. O ex-presidente Fernando Henrique foi muito questionado porque ele, quando foi presidente... As pessoas não entendem isso. Por que ele foi presidente por 2 mandatos e não propôs essas mudanças que propõe hoje, né, em âmbito mundial, no Brasil, né? Nós tivemos, inclusive, a evolução da lei de drogas, o debate sobre drogas, justamente nos mandatos do ex-presidente Luiz Inácio Lula de Silva, que foi quem sancionou a atual lei de drogas, né? Então, assim, a Fernando posição... Henrique disse que naquele momento não estava posto o debate em nível mundial, né? Que ele mesmo foi chamado a atenção dele depois que ele já tinha saído. Exato. E é exatamente um exemplo prático hoje, em alta escala que nós temos, de representatividade, da questão da informação, né? A informação é rasa hoje, ela é estreita, e a falta de informação, somada a essa questão da opinião pública sobre o tema, somada ainda a essa questão do posicionamento da imprensa, muitas vezes, né? De manter na superficialidade esse tema. E muitas vezes dessa opinião pública conservadora que a gente vê hoje, por ouvir todo dia que as drogas estão na origem de todas as suas mazelas, elas acabam sendo induzidas a ter uma posição cada vez mais conservadora, faz com que seja difícil abordar o tema. Estou conversando com Eduardo Cruz, presidente do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas. Se você acha que faltou uma pergunta
Tipo, você já usou drogas, Eduardo Cruz? Eu vou fazer essa pergunta depois do intervalo para ele, no oferecimento da Celulose Rio Grandense. O 21h30 vai a um rápido intervalo comercial. A gente volta em instantes. Recebo esta noite Eduardo Cruz, presidente do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas. Você foi usuário, traficante, qual a tua relação com as drogas? Eu uso drogas semanalmente, né? E aí isso eu falo muito em encontros. Que tipo de drogas? Boa pergunta, muito boa pergunta. Eu falo isso em encontros, em palestras, em seminários que participo e as pessoas ficam chocadas muitas vezes por eu ter uma posição de liderança em um órgão público, né? E eu uso, inclusive, esse impacto para falar sobre isso, né? Para desmistificar a questão do usuário de drogas. Quem é o usuário de drogas, né? Quem de fato usa drogas? Todos nós somos usuários de drogas. Quando nós entendermos como sociedade que todos nós somos usuários de drogas, no momento que chegamos em casa e abrimos uma lata de cerveja, né? Abrimos aquela garrafa de vinho, né? Muitas vezes fazemos uso do cigarro, tabaco. Tudo isso é droga. E alguém sempre deve levantar a mão e dizer, mas essas são drogas lícitas, e o senhor é usuário de drogas ilícitas. Não existe, não sei a resposta, no tema não existe essa distinção. Eu nunca usei droga ilícita, nunca... o meu primeiro contato, por exemplo, com cocaína foi vendo uma apreensão de cocaína, nunca tive interesse por usar esse tipo de drogas, né? Já convivi, visitei na Europa países onde existem salas com usuários que consomem drogas pesadas, drogas injetáveis. Nunca tive interesse... Galpões na Holanda? Não foi na Holanda, foi na Inglaterra. Foi na Inglaterra. Isso. E nunca tive interesse no uso de drogas como alguma espécie de recreação ou mesmo afirmação. Mas, pelo contrário, tenho um uso frequente de cerveja, gosto muito de cerveja artesanal, sou um apreciador de vinho, né? E se nós... As pessoas entendem quando tu diz isso? Muitas não entendem, dependendo do público. E ficam indignadas, imagina. Sim, porque eu tomo cerveja e a cerveja não me faz, não é alucinógena, por exemplo, é alguma coisa que vão dizer? As pessoas tentam, existe uma tendência, né, de nós sempre nos isentarmos de qualquer tipo de responsabilidade ou culpa, né? Mas essas pessoas que têm essa imagem de que é uma droga lícita, elas precisam entender que o álcool hoje está na raiz da grande maioria dos casos da Lei Maria da Penha, por exemplo, de violência doméstica. Os casos de acidente de trânsito com morte também tem uma associação direta com o uso do álcool, o abuso do álcool, né? E nós temos hoje, em inúmeras manchetes, vemos a questão da influência do álcool em vários outros crimes, né, que nós temos contato diariamente pela imprensa. Então, hoje, quando se fala sobre epidemia de droga no Brasil, se fala muito sobre crack, eu entendo que a verdadeira epidemia hoje no Brasil, na relação drogas-sociedade, é o álcool. E o álcool é uma droga lícita que tem publicidade liberada, nós temos hoje... Nem tão liberada, mas tem uma publicidade que pode ser feita. Não tão liberada, mas em termos, porque nós temos hoje um senador da República, ex-jogador de futebol, craque brasileiro, que é um garoto propaganda de uma marca de cerveja, nós temos o treinador da seleção brasileira. Também o atual não, né? O ex... O ex foi. O ex é garoto propaganda de uma marca de cerveja. Nós temos atores, nós temos pessoas... eu cito um exemplo aqui. Eu fiz uma ligação para o Gabriel Pensador para falar sobre a entrada dele como garoto propaganda de uma marca de cerveja. Pois ele vende livros para a juventude. Ele trabalha há anos como ativista nessa área de desenvolvimento de conhecimento e literatura para jovens, né? E agora ele é garoto propaganda de uma marca de cerveja. Então, assim, a capacidade... Qual foi a resposta dele? Nenhuma. Fiz a ligação e não te atendeu, não deu retorno. Sem resposta. Então, justamente por quê? Porque é uma questão hoje polêmica, né? É uma questão polêmica, uma questão que as pessoas não querem admitir que quando usam álcool, usam tabaco,
também são taxadas como usuário de droga. Não é contraditório tu tentar falar com o Gabriel a respeito disso e tu usar cerveja, vinho? Não há contradição nisso? Sim, existe uma contradição no momento que nós vivemos numa sociedade que entende que o usuário de álcool não é um usuário de drogas. A menos que ele vire um alcoolista. Ao menos que ele vire um alcoolista, né? E também ele não deixaria de usar uma droga lista, porém ele passaria a ter problemas com ela. Mas aquele usuário hoje, e eu gosto de lembrar sempre daquele acidente que teve uma grande repercussão no Parcão com um Audi branco, que até hoje causou danos para um casal, enfim. Sim. A manchete no dia seguinte era motorista causa acidente, não foi usuário de drogas que causou acidente. Então essa distinção, inclusive, do tipo de droga, do que é lista e ilícita, ela não pode acontecer. Nós precisamos tratar a política pública, tratar a abordagem sobre drogas de aspecto amplo para que a sociedade sinta-se, inclusive, contemplada nisso, as pessoas se identifiquem com isso. Não, então eu faço parte do debate, eu sou um usuário de drogas também. E no momento que nós passamos a fazer parte de um contexto, nós nos interessamos mais por ele também. Né? A conferência estadual, que vai ser realizada lá dia 27 de junho, vai tratar álcool e drogas? Álcool é droga, nesse caso, assim, dentro desse aspecto, assim? É importante isso, Felipe. Na verdade, existem associações de estudo da área de drogas no Brasil, inclusive alguns programas governamentais que separaram essa nomenclatura por uma questão de abordagem. A gente vê a Associação Brasileira de Pesquisa de Álcool e Outras Drogas, Seminário Brasileiro de Álcool e Outras Drogas. Essa separação, eu tenho uma visão que é uma abordagem de catequese, né, para ensinar a sociedade de que álcool também é uma droga, certo. Álcool e outras drogas. A conferência vai tratar o tema drogas de forma ampla, né, com um aspecto amplo. Então, o álcool, sim, vai ter um espaço considerável na discussão da conferência. Álcool hoje é uma das principais drogas que causam problemas para a sociedade hoje, apesar de não termos essa percepção, né? E ela é uma pauta importante, inclusive com o objetivo que o Conselho tem hoje, de criar no Estado uma legislação baseada numa resolução do Conselho do ano passado, que é alcançar a proibição da publicidade de álcool e cerveja, qualquer produto cervejas, né? Porque na lei federal, por exemplo, a cerveja não está contemplada. Ela entende como bebida alcoólica na lei federal bebidas que tenham um índice GL maior do que a cerveja que hoje é comercializada. Então, é considerado pela lei federal Sim. apenas destilados, bebidas mais fortes. Então, o debate vai alcançar também a cerveja e a ideia também é alcançar a publicidade da cerveja em todas as áreas no Estado, eventos públicos, espaços públicos ou eventos privados que tenham incentivo através de leis estaduais. Né? Qual o objetivo da conferência? O que se faz pós-conferência com esse material que vocês vão reunir? É um dia só, né? 27 de junho. Um dia só, exato. Como é que vai funcionar lá? Mas principalmente assim, bom, após a conferência vão propor mudanças, levam para quem? Para o Congresso? É em nível estadual? Como é que funciona? O objetivo da conferência é buscar as proposições de todas as regiões, e aí cabe lembrar e ressaltar que o ano passado nós já tivemos várias etapas, além da metropolitana que aconteceu ontem, várias etapas regionais no Estado. Então as conferências são regionais e são etapas preparatórias para a conferência estadual que acontecerá em junho. Então, cada região do Estado discute a sua prioridade no tema drogas. Então, existe a particularidade de cada região do Estado. Nós tivemos conferências na região sul, em Rio Grande, em Santa Maria, em Caxias, em Vacaria, em Osório, né? E essas proposições serão levadas para o encontro estadual, na PUC, em junho. E dessas proposições, que serão votadas na plenária desta conferência, sairá o relatório final da conferência. Esse relatório final é preparado e transformado numa redação legislativa para que nós possamos propor para a Assembleia Legislativa, em parceria com o Governo do Estado, através da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, uma legislação nova para as políticas estaduais sobre drogas. Mas o que o Estado do Rio Grande do Sul pode legislar sem que a União interfira? Porque aqui é diferente dos Estados Unidos, onde muitos estados a droga é legalizada ou descriminalizada, dependendo do caso, né? E aqui a gente não tem essa possibilidade de fazer algo mais radical, diria assim. Nós temos limitações, mas também não são limitações muito extensas que nos pudessem engessar, né?
O Estado hoje, consolidando uma política pública estadual sobre drogas, ele tem um alcance muito grande em áreas de extrema importância para a questão da prevenção às drogas. Por exemplo, toda a rede de ensino médio é estadual. Então, uma legislação, uma política pública de Estado que trate drogas com fins de prevenção em ambiente escolar, por exemplo, pode ter um efeito muito grande em toda a rede pública de ensino do Estado. Outra questão, assistência social. Um suporte da área de assistência social, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, por exemplo, que tenha como base uma lei estadual de política pública sobre drogas, pode pautar todo o trabalho de assistência social junto às prefeituras, junto a convênios com o poder, os gestores municipais, junto às federações, por exemplo, como a FAMURS, né, que possa, de um critério técnico, de pessoas técnicas da área, possa embasar programas e projetos em todas essas áreas de assistência social, prevenção às drogas, educação, segurança pública também, porque nós podemos definir, inclusive, a prática da política de segurança pública que tem relação com drogas também. Então, tudo isso pode sair de uma legislação estadual de drogas, né? Nós não podemos interferir em legislação federal. Mas uma política pública, sim. Mas uma política pública, sim. Qual é a melhor solução para as cracolândias? A Cracolândia... Na avaliação de vocês do Conselho, exatamente, que trata de políticas públicas. E esse é um debate, né? Porque cada cidade tem a sua Cracolândia. Sim. Ela pode ter ali 10 pessoas, como pode ter 10 mil pessoas em alguns casos. Exato, né? exato. A Cracolândia, Felipe, ela é um fruto da ausência do Estado. Né? Nós temos hoje uma Cracolândia pitoresca em Porto Alegre, que é vergonhosa até para o Estado, na Voluntários da Pátria, no loteamento Santa Terezinha, mais conhecido como Vila dos Papeleiros. Ali é um QG do tráfico, fortíssimo, que atende toda a região central de Porto Alegre. Nós temos na Avenida Voluntários da Pátria uma Cracolândia ali, com cenas de uso a céu aberto. E aquilo tudo acontece a menos de 1 quilômetro da Secretaria Estadual de Segurança Pública. É verdade. A Prefeitura de Porto Alegre também colaborou muito com a piora daquele ambiente durante as obras da Copa, quando isolou a Voluntários da Pátria por uma duplicação que até hoje não aconteceu. Aquela região ficou isolada ao fluxo de carros e aquilo acabou virando uma terra de ninguém. Né? Então houve também uma participação forte da gestão municipal na potencialização dos problemas daquela região. E aquela região é uma região hoje que ela só precisa ser recuperada pelo poder público. Atuando na área de segurança pública em primeiro plano para restabelecer a integridade dos atores da área de educação e assistência social, essas pessoas possam voltar para aquela área, a prefeitura possa restaurar aquele loteamento que foi construído com recursos públicos municipais e foi entregue àquela comunidade e hoje é dominada e liderada pela liderança do tráfico, né? Então, na verdade, nós precisamos ali de uma ação conjunta do Estado para recuperar aquele terreno, né, aquela área, aquela comunidade e devolver ela para a cidade e para os seus moradores também, que muitos, inclusive, foram expulsos dali. O Eduardo deixou bem claro isso, mas isso é a entrada de Porto Alegre a 1 quilômetro da Secretaria de Segurança. E está ali, encravado ali. E não se mexe com a coisa. E para todos nós vermos, quem quiser agora, né, o telespectador que pega o seu carro amanhã e passa na Voluntários da Pátria, vai ver essas cenas ali sem nenhum filtro, né? Quem pode participar da conferência? A conferência ela tem um público específico que são os delegados regionais de todas as áreas do Estado que desenvolveram as suas conferências regionais. E nessas conferências elegeram seus delegados, então existe um número de inscrições reservadas para os delegados regionais que fazem a função de voto na conferência e as demais inscrições são liberadas para o público em geral. Então toda a sociedade ela é convidada a participar do debate, todo o telespectador que agora tiver interesse no assunto, quiser participar, pode fazer a sua inscrição através do site da PUC, que vai ser divulgado com o link de inscrições. Então, todos são convidados e quem deseja se apropriar desse tema e se aprofundar nesse tema, fica convidado para participar. Só lembrando que é dia 27 de junho,
né? Então as pessoas podem se preparar bem para o debate e tal. Como é que vai funcionar o debate? Quais são os temas principais? São expositores e aí vão ter direito a perguntas? As pessoas encaminham suas propostas de que forma? Nós temos 2 turnos, Felipe, na conferência. O turno da manhã é um turno onde nós teremos os painéis de exposição dos 4 eixos, porque nós temos hoje na Política Nacional sobre Drogas 4 principais eixos, né? Que é o eixo de prevenção, que fala sobre todas as questões voltadas para as ações que previnem o indivíduo chegar numa situação de uso abusivo de drogas, de álcool e outras drogas, né? Tem a questão do tratamento, que é o cuidado, que é todo o tratamento daquela pessoa que já está numa situação problemática de uso de drogas, já está numa situação de dependência química. Tem a questão da reinserção social, que é aquela pessoa que já recuperou a condição de qualidade de vida, né, e redução de danos do uso problemático de drogas e precisa ser reinserida, né, em todos aqueles aspectos que ela perdeu social e profissional e familiar. E a área de autoridade, que é aquele eixo da repressão, que é a questão da redução da oferta, né, com as ações voltadas para segurança pública e a redução do tráfico de drogas. Né. O que é mais complicado, reinserção social ou repressão? As ações são bem distintas, mas elas necessitam andar juntas. Isso ontem nós tivemos um debate bastante interessante na Conferência Metropolitana, que o grande problema hoje no Brasil é que nós não temos política pública na área de drogas, nós temos programas. O Brasil vive de programas e projetos. Então entra um projeto novo, muda o governo, que não é o pai da criança, ele acaba com aquele projeto que é criar um novo. Então nós não temos continuidade nas políticas públicas. Em várias áreas, mas eu vou me deter à questão das drogas. Sim. Né? Então as políticas já devem andar juntas para que nós possamos, o indivíduo que é conduzido pelo agente de segurança pública para uma situação de tratamento na área da saúde, por exemplo, que é aquela pessoa que é conduzida num surto psiquiátrico ou numa situação de delito e ela vai ser conduzida a um tratamento, por exemplo, de saúde. Ela precisa ser acompanhada depois desse tratamento, depois da desintoxicação, por uma situação de reinserção, de acompanhamento de assistência social, para que ela não volte àquele ambiente nocivo que a fez, muitas vezes, chegar naquela situação de abuso problemático. Né? Então, essas ações devem ser conjuntas. Nós precisamos trabalhar em rede. O desafio da conferência é tecer uma rede de cuidado, uma rede de atenção para esse tema drogas, para que nós possamos reduzir o impacto disso na sociedade. Porque as pessoas que estão nos assistindo agora, elas precisam entender que essa conta, nós pagamos ela diariamente, essa conta volta, essa questão volta. Esse indivíduo que a gente chama de muitas vezes de drogado, vagabundo, traficante, que vai para a área, para o sistema penitenciário, ele é captado como mão de obra do mesmo tráfico que hoje tem nossos presídios como escritório, né, como estrutura administrativa, e que vai muitas vezes acertar suas contas na rua lá, impactando a sociedade com a violência. A violência vai para lá, mas ela volta de lá. Ela sempre volta, ela sempre volta. A questão hoje é clara, sempre volta. Eduardo Cruz, obrigado a você. Vamos conversar mais. Vamos conversar, inclusive, antes de 27 de junho. Com certeza. Quando aproximar, até para a gente fechar mais esses temas aí que estarão sendo tratados na conferência estadual que acontece na Pontifícia Universidade Católica aqui em Porto Alegre. Conversei com Eduardo Cruz, presidente do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas. Uma boa noite para você. Obrigado. Boa noite. Obrigado, Felipe. O 21h30 fica por aqui. Na sequência vem aí o Guaraci Andrade. Obrigado pela sua sintonia no oferecimento da Celulose Rio Grandense. Nós voltamos amanhã. Até lá.